A primeira vez que John Wayne falou comigo, eu tinha 5 anos. Não muito depois de ver meu pai levar um tiro na cabeça. McClintock passava na TV, bem na hora que Duke acerta Léo Gordon na boca. Assim começa nosso capítulo, com um flashback da infância de Jesse Custer. O menino Jesse assistia tranquilamente, até que então, o personagem da TV se virava bem na sua direção, e era como se estivesse falando com ele. O personagem da TV dizia que estava falando com ele porque eles dois um dia iriam se tornar parceiros, e que ele sempre estaria ali para o que ele precisasse. Do nada, a mão do cara saía da TV e ele pedia um simples aperto de mão. E ele, como um bom menino, aceitava. Voltamos ao presente e o xerife Hugo ainda estava rendendo Jesse Custer, o desafiando, dizendo: vai lá, usa aquele poderzinho para eu largar a minha arma. Mas Tulipa também sacava sua arma. O idiota se virava deixando Jesse Custer completamente livre e os dois ficavam se bicando, um ameaçando o outro. E o Eugene dentro do carro, observando tudo. A cena corta para Cassidy, que enquanto dirigia, falava consigo mesmo em terceira pessoa, perguntando como que ele trataria uma ferida grave de uma arma de alto calibre, que causou uma grande perda de sangue e tecido. Ele respondia para si mesmo que bastava apenas beber uma alta dose de sangue. Ele continuava a falar consigo mesmo, como se estivesse em um hospital, e ele dizia para si mesmo que ele deveria ir ajudar Jesse Custer, pois se ele não fizesse isso, iria ficar pelo menos um ano com remorso. E meio doido da cabeça, ele ia correndo para lá. Voltamos para a discussão, mas Tulipa paralisava. Hugo, em provocação, perguntava: que foi? Arregou? O motivo era a chegada de alguém muito importante. Simplesmente o homem. Aí, do nada, o Hugo dava uma coronhada no Jesse falando: eu cuido de você depois, rapaz. E o Caba queria peitar o homem, que por si só não gostava muito do desafio, e o Hugo falava: mudei de ideia. Mas mano, do nada, o Cassidy aparecia e disposto a atropelá-lo. E quando o carro colidia, meu amigo, era como se tivesse atingido uma parede e o Cassidy voava, igual acontece no GTA. O Caba se estribuchava no chão e falava: e aí, Jesse, beleza? Mas o santo dos assassinos cobrava: e aí, você não ia me desafiar? Aí o Hugo falava: ó, eu não sei se você percebeu, mas você foi atropelado. E o Caba falava: independente, irmão. Só que aí o nosso cowboy falava: não, eles terão a sua vez. Primeiro você. Mas alguém falava: não! O Hugo já ficava: não acredito. Era o Eugene, o coitadinho só queria defender o seu pai. O Hugo decepcionado, o Jesse olhando, o cowboy puto tentava sacar sua arma, a Tulipa desesperada, o Cassidy todo estribuchado, o cowboy sacava a arma e o Jesse puto, numa cena absolute cinema. E o Cassidy soltava aquele cara tem cara de c... E o Jesse usava seu poder e falava: chega! O cabo olhava com cara de mal. Com seu poder, Jesse ordenava que ele guardasse sua arma de volta. Ele obedecia sem nem mesmo perceber, se aproximava de Jesse e falava: eu vou te matar. E sem medo, Jesse falava: bom, você até pode um dia, mas não agora. Aí o Eugene falava: papai, o que a cara dele... E aí o Jesse Custer botava moral, falando: agora eu digo o tom e você dança pra mim. Se eu disser cague, você diz: que formato, reverendo Custer? Ele podia fazer isso, podia fazer até pior, mas o que ele pedia era: traga-os aqui agora. E muito relutante, ele obedecia. Você, Wolfio, desça aqui, ou vou te matar. E aí, um verdadeiro milagre acontecia. Então, observe, ó mortais, a glória do anfitrião celestial. Ah, se foder, rapá. Tá bom, desculpa. O que você quer? E quem é você? Ah, eu sou DeBlanc, um anjo do Senhor. Tá, entendi. Se você é quem tava atrás do Gênesis, tudo que eu tenho que dizer é: diga-me a verdade. DeBlanc era obrigado a concordar. Jesse Custer ordenava para que ele revelasse o segredo que eles tanto queriam esconder. Mesmo relutante, ele resolvia revelar. Ele partiu. Quem partiu? DeBlanc dizia que ele disse que iria ter uma jornada na Terra e depois partiu. E logo nunca mais se ouviu falar dele. Deixou o céu em poder dos serafins e arcanjos guerreiros. Ele dizia que os Adep, a classe de anjos que ele fazia parte, eram anjos cientistas.
e que, para resumir, ele simplesmente partiu. Abalado e completamente em choque, Jesse questiona como Deus simplesmente pôde partir. LeBlanc responde que ninguém sabe, mas quando partiu, nada mudou. E Jesse questiona, tá, mas quando? Há quanto tempo ele se foi? Desde o nascimento de Gênesis, ele responde. Jesse pergunta se ele estava com medo dessa nova ideia. LeBlanc responde que não sabe, mas eles têm que cuidar da bagunça. A bagunça que os pais de Gênesis deixaram. Jesse pergunta se mataram os pais dele. LeBlanc responde que não, e que os adeptos estavam apenas prendendo ele. E Jesse entendia por que não poderiam deixar algo tão poderoso livre, porque alguém poderia usá-lo para descobrir o segredo. LeBlanc confirma, dizendo que até que era um motivo bem justo. Mas em seguida, o anjo praticamente falava, tá, mas o que você vai fazer com essa informação? Ninguém vai acreditar em você. LeBlanc tentavam convencer para que pudessem tirar Gênesis de sua alma, pois ele não podia sair de lá com um poder tão grande quanto o de Deus. Jesse dava um sorrisinho e Jesse falava, haha, tão poderoso quanto o dele, hein? Você tá certo, ninguém vai acreditar nisso, a não ser que ouçam isso do próprio Senhor. Sabe o que mais? Vou procurá-lo, não importa quanto tempo demore, ou para onde eu tenho que ir, eu vou achá-lo. E vou obrigá-lo a dizer a seu povo que desistiu. LeBlanc ficava desesperado, falando que ele não podia fazer isso, mas Jesse o mandava sair. Ele sumia, e o santo dos assassinos falava, nós se vê por aí, e dava no pé. O Hugo falava que também ia, mas antes de tudo, Jesse falava, vai se fuder. Bom, mais tarde a polícia chegava no local. O Eugene chegava em um dos médicos e perguntava se seu pai ficaria bem, mas o maluco falava na cara que, por gentileza, poderia se virar porque sua cara está me dando nojo. E o policial falava, olha, o pênis do seu pai está entalado no ânus dele. É tarde demais para uma microcirurgia, mais ou menos ele está estável. Mas aí de repente, Hugo chamava por seu filho. Ele ia até ele, muito preocupado, e pedia para que trouxesse o seu cinto. Seu filho lhe entregava, esperançoso, dizendo que seria um novo começo. Só que aí de repente, seu pai tirou a sua própria vida na frente do seu filho, que ficou desolado. Definitivamente o Eugene não merecia isso. A cena corta para o céu, e ele mostrava LeBlanc e Fiore envolto a vários anjos de alto escalão. E revoltado ele xingava todo mundo, falava um monte, mas meio que não adiantava porque mesmo assim eles eram expulsos do paraíso. Depois disso, o desfecho de Eugene era jurando vingança pela morte de seu pai. Ele jurava que iria caçar Jesse Custer. A cena mostra o próprio em seu monólogo. Ele dizia que em 2 noites depois, eles chegaram em Halston. Ele dizia que Cassidy voltou inteirinho, mas não se atreveu a perguntar. Sobre Tulipa, bem, ela não havia revelado porque ela estava armada, mas ele dizia que em 3 dias ele a levava para a cama. Mas o que lhe preocupava mesmo era o santo dos assassinos, que estava por aí, esperando uma chance, e usar a palavra com ele não lhe dava medo, mas que ele não impediria de achar Deus. Ele disse que logo antes de entrar no restaurante, John Wayne aparece do nada e lhe lançava um sorriso grande e malicioso, e que ele se virava lançando outro de volta. E assim terminava o nosso capítulo, que mais parece o final da HQ, mas não, é só o começo. E aqui vai um agradecimento especial para todos os membros deste canal. Vocês são uma verdadeira joia rara para mim, e eu agradeço de coração por estarem me ajudando. Torne-se você um membro também. Você terá acesso a vídeos antecipados como esse aí que está aparecendo, isto somente sendo um colaborador, e para os super colaboradores do canal, terão acesso a vídeos exclusivos, como também você vai ter acesso a emojis e outros tipos de interações especiais. Venha fazer parte do Seja Membro e vamos fazer a diferença. Beijinho.